Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Deus maravilhoso, nesta noite eu preciso que o Senhor mais uma vez revele a sua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia e para que tenhamos o perfeito entendimento. Eu preciso que o Senhor manifeste a tua glória e revele a tua palavra aos teus filhos, à tua igreja. Coloque a mão na sua Bíblia. Senhor, esta palavra está escrito que ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada. Ela divide a alma do espírito. Senhor, que a tua palavra seja revelada para a tua glória, em nome de Jesus. Eu preciso que ela seja revelada, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra seja revelada a cada um que está aqui na igreja e aos que estão ao vivo, online, em algum lugar da face da terra. Digam comigo, que a palavra de Deus me seja revelada. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, para que ela não volte vazia e eu tenha o perfeito entendimento espiritual. Eu creio, por isso eu falo. É o que vai acontecer comigo. Ela não voltará para o Senhor vazia. E me será plenamente revelada. Eu creio, por isso eu falo. Quando eu receber esta mensagem, minha vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo falará fortemente comigo. Ele marcará a minha vida. E eu nunca mais serei o mesmo. Crie, por isso falei. Amém? Palmas ao Rei. Glória. Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Graça e paz a você que está aí no Facebook. Graça e paz a você que está aí no YouTube ao vivo. Graça e paz a você que me assiste no nosso site graçaeapostolado.com. Já oramos. Jesus disse: o que dois ligarmos na terra será ligado no céu. Já está ligado no céu. A palavra não voltará para o Senhor vazia e ela te será revelada. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma palavra profética. Obrigado. Hoje eu tenho uma palavra profética e que me foi revelada. E eu creio que lhe será revelada também, porque para isso nós oramos. E o Espírito Santo marcará a sua vida através dessa mensagem. Você pode ter certeza que a sua vida será marcada. Você sabia que o Espírito Santo faz marcas em nós? Ele nos marca. Ele nos deixa marcas boas, tá? Ele nos faz marcas em nossas vidas, para lembrarmos. A verdade é paralela. É como você vai fazer uma viagem e está numa estrada que você nunca passou, e você vai ter que voltar e não sabe voltar, então você tem que marcar a estrada, né? Eu faço trilha de moto, então preciso marcar muito, porque às vezes eu entro num lugar que eu nunca fui e eu preciso saber voltar, né? Senão, então eu tenho que memorizar, eu tenho que marcar. Eu passo, eu olho para trás, eu olho, eu vejo, ó, ali tem uma placa, ali tem um montinho assim, ali tinha 2 tijolos, então eu tenho que marcar, porque eu preciso voltar. Eu ando muito para frente, 2 horas para frente, como é que eu vou voltar depois? Num lugar que eu nunca fui. Então, assim como nós fazemos marcas,
o Espírito Santo também marca nossas vidas. E hoje, nessa noite, você será marcado pelo Espírito Santo. Eu creio, por isso eu falo. Você pode ter certeza, você será marcado pelo Espírito Santo. Você não sabe nem o que eu estou falando, mas você será marcado pelo Espírito Santo. Quem aqui já crê pela fé que será marcado pelo Espírito Santo? Romanos capítulo 9. Por favor, Romanos capítulo 9. Ô Jaque, qual o tema hoje? Nós vamos falar sobre o quê? O apostolado hoje qual que é? Profético. 2 tipos de vasos. Um só oleiro. 2 tipos de vasos. Olha o que eu trouxe aqui. 2 tipos de vaso. Esse não é um vaso? Esse não é um vaso também? Mas dá para perceber que é diferente, né? 2 tipos de vasos, um só oleiro. Romanos 9. Marca no seu caderno e acompanha comigo. Verso 20. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, Paulo falando como profeta. Agora ele não fala como apóstolo aqui. No verso 20 ele está falando como profeta. Ele está exortando. Mas, ó homem, Romanos 9, 20. Quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão diz, quem és tu que com Deus contendes? Mas, ó homem, Romanos 9, 20. Quem és tu? Quem é você? Que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Diga por fé, eu sou do jeito que Deus me fez. Diga, do jeito que Deus me fez, eu sou. Dirá a coisa formada, ou seja, nós que fomos formados, ao que a formou. Deus que nos formou, Deus que nos criou. É uma pergunta que Paulo está fazendo. Dirá a coisa formada ao que o formou. Por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Qual o tema, Jaque? 2 tipos de vasos. Um só oleiro. O oleiro que fez esse tipo de vaso também fez esse tipo de vaso. O oleiro é um só. Ele fez 2 tipos de vaso. Então Paulo está dizendo, você vai dizer a Deus por que me fizeste assim? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer e já fez um vaso para a honra e outro para a desonra? E o que você vai me dizer? O que você vai me dizer? O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira? Se você tem caneta, sublinha. Deus querendo mostrar a sua ira. A primeira vez que eu li esse texto com olhos iluminados, eu falei para mim mesmo, mas eu não estou nem sabendo que ele ficou irado. Primeira vez que eu li esse texto em graça, Deus tinha me revelado a graça, e naquele período, naquela fase que ele estava me revelando a graça, eu estava em Romanos 9, quando eu cheguei no 22, Paulo disse, e o que direi se Deus querendo mostrar a sua ira? Eu falei, mas não estou nem sabendo que ele ficou irado. Ele quis mostrar a sua ira, eu não estou nem sabendo de nada. Ele ficou irado, por quê? Quando? Não estou nem sabendo. E o que direis, Romanos 9, 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira? Você tem caneta, escreva aí. E se tem boca, diga comigo. Por que Deus ficou irado? Digam, quando Deus ficou irado? Deixa o Romanos 9 aberto. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, por favor.
capítulo 12. Deixa o Romanos 9 aberto, que eu já volto aí. Apocalipse, capítulo 12, o último livro da Bíblia. Eu vou te mostrar por que e quando Deus ficou irado. Eu não sabia. Isso aqui foi ele que me revelou. Eu estava lendo Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira... Eu não posso ler o restante do texto se eu nem saber ou nem entender que ele ficou irado e por quê. E eu não estava sabendo de nada. Então, eu parei a leitura no verso 22. Quem está entendendo? Primeiro que eu não sabia que ele ficou irado. Não sabia por que ele ficou irado. E nem quando ele ficou irado. Não sabia de nada. A igreja evangélica não me ensinou isso aí. Aí quando eu fui receber o apostolado, Paulo disse, e o que direis se Deus querendo mostrar sua ira? Eu falei, Paulo, mas não estou nem sabendo que ele ficou irado. Apocalipse 12, versículo 7. Você vai saber por que Deus ficou irado. Apocalipse 12, 7. Porque houve guerra no céu. Não é a guerra no céu. Não é haverá guerra no céu. Agora não tem mais guerra no céu. Não há guerra no céu. Não haverá guerra no céu. Houve guerra no céu. Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que é uma alusão a Lúcifer no céu. Quem está entendendo, hein? Quem era Lúcifer ou quem é Lúcifer? O nome Lúcifer vem do latim lux fero. Lux, luz, fero, anjo. Então, anjo de luz, portador de luz, condutor de luz, alguns dizem, né? A teologia, a tradução do latim para o português. Lux fero, lux do latim, é Lúcifer em português, anjo de luz, cheio de luz, portador de luz. Era esse Lúcifer no céu, que era um anjo, um querubim da guarda. Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu, Miguel, que é um arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado. Apocalipse 12, 9. Ele não está sendo precipitado e ele não será precipitado. Respeita e creia no que está escrito. Foi precipitado, no verso 9, como no verso 7 diz que houve guerra. Não há guerra, não haverá guerra. Houve guerra. Quem entendeu, diga amém. Verso 9, não está sendo precipitado, não é precipitado, não será precipitado. Ele foi precipitado. Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo na terra. E Satanás, que significa adversário, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde, igreja? Que está escrito? Na terra. Quem está entendendo? Apocalipse 12, verso 9. Isso aqui já aconteceu, tá? E foi precipitado na terra, e os seus anjos, seus de quem? Do diabo, do Lúcifer. No céu, Lúcifer, na terra, diabo. Diabo, quer escrever isso? Diabo é um nome da terra. Lá no céu não tinha e nem tem diabo. Diabo é um nome da terra. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador. Então, foi precipitado na terra, Apocalipse 12, verso 9, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele aonde? Na terra também. Por isso que Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Está vendo como que as coisas se encaixam? Dá um sinal quem está entendendo. Está vendo como que se encaixa? Jesus disse, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mateus 25. Não foi criado para você. Não foi criado para mim. O céu foi criado para mim. O céu foi criado para você. Mas o inferno para o diabo e os seus anjos. Está claro aí? Apocalipse 12. Então, para quem não sabia, Romanos 9, 22. E que direi se Deus querendo mostrar sua ira? Eu não sabia nem que ele tinha ficado irado, nem por quê, nem quando.
O Espírito Santo me disse, olha, Apocalipse 12, 7. Sabe por que Deus ficou irado? Houve guerra no céu, o Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi lançado, foi expulso, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ficou claro ou não ficou claro? Veja o verso 4, Apocalipse 12, 4. A sua cauda, dizendo a respeito do dragão. É verdade que aqui é figurativo, tá? É simbólico. Dragão aqui não é literalmente dragão. Ele foi comparado com um dragão. Tá claro aí, igreja? Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si, uma outra versão diz, levou junto consigo, sublinha aí, ó, a terça parte. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si, ou junto consigo, a terça parte das estrelas do céu. Que no verso 9, estrelas do céu, se refere aos seus anjos. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou aonde? Sobre a terra. Está claro ou não está claro? Que Lúcifer, no céu, foi expulso do céu. Por quê? Verso 7. Porque houve guerra entre ele e Miguel. Verso 8 e 9. E ele foi lançado, ele foi expulso, ele foi precipitado. Ele e os seus anjos lançados na terra. Quem entendeu? Então diga comigo. Por isso que Deus, Romanos 9, 22, ficou irado. Apocalipse 12, 7. Porque houve guerra aonde? No céu. Só quem entendeu. Diga para o seu irmão, por isso que Deus ficou irado. Quem entendeu? Então volta para o Romanos 9. Aí, cadê o tema, Jaque? Aí você já vai entendendo, ó, os dois tipos de vasos. Tá claro aí que são vasos diferentes? Dá um sinal, você percebe que é diferente. Não são dois vasos, mas são diferentes. Romanos 9, 22. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, sublinha aí, os vasos da ira. Então olha aqui, ó. Um desses dois vasos, e ambos foram criados por Deus, Romanos 9, 21, porque há um só oleiro. Um desses dois vasos é um vaso, Romanos 9, 22, da ira, vírgula. Um desses dois vasos foi preparado para a perdição. Mas volta no verso 21, Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro, olha aqui, quem fez esses dois vasos? O oleiro. Deus é uma interpretação. Paulo está chamando Deus de oleiro. Por isso que a Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética que precisa ser interpretada através de revelação. Por isso mesmo, Coríntios 12, 28, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, que traz a interpretação, segundo lugar, profetas, que traz a revelação, senão você vai ler, você não sabe quem é o oleiro. De que oleiro que Paulo está falando? Então o profeta traz a revelação. Esse oleiro se refere a Deus. Está claro ou não está claro? E em terceiro lugar, mestres, que é o que ensina as coisas concernentes a Deus. Então, que fique claro, Romanos 9, 21, cadê o tema, Jaque? Que um só é o oleiro. E ele fez dois tipos de vasos. Um desses vasos, de conformidade com Romanos 9, 22, foi revelado a Paulo que um desses dois é um vaso da ira, preparado para a perdição. Me dá um sinal quem está entendendo até aqui. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, sublinha, nos vasos de misericórdia. Para aí. Como o oleiro é um só, e ele fez dois tipos de vaso,
Romanos 9, 21, o oleiro é um só. Romanos 9, 22, um desses dois vasos é um vaso da ira preparado para a perdição. Romanos 9, 23, um desses dois vasos é um vaso de misericórdia. Verso 23, que para a glória já dantes preparou. Então, Romanos 9, 21, um só é o oleiro. Romanos 9, 22, um desses dois vasos é vaso da ira. Por causa de Apocalipse 12, 7, porque houve guerra no céu. Então, um desses dois vasos é vaso da ira, preparado para a perdição. Romanos 9, 22. Um desses dois vasos é vaso de misericórdia, que para a sua glória já dantes ele preparou. Só aplaude o Espírito Santo quem está entendendo essa mensagem profética de revelação. Quem pode falar Abba, Pai? Romanos 9, 23. A fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia somos nós. Minha segunda música que eu fiz, preparados de antemão para a glória do Senhor. 1997, minha segunda música que eu fiz, o segundo louvor que eu fiz na minha vida. O primeiro louvor, fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu... Esse é o primeiro, nunca tinha feito nada, eu nem sabia. Esse dom se manifestou em mim e eu fiz, o dom de compositor, fiz o primeiro louvor com o tema Escolhidos. E a minha segunda música que eu fiz, Vaso de Misericórdia, porque eu estava vivendo o Romanos 9. Quem está entendendo, hein? Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Verso 24, sublinha aí, ó. Digam todos, os quais somos nós. A quem chamou não só dentre os judeus. Nós somos judeus? Não tem problema. Os vasos de misericórdia não são só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Diga, graças a Deus. Então nós gentios podemos cantar vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Levante a mão e diga, graças a Deus, mesmo não sendo judeu, fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E Ele me fez vaso de misericórdia, preparado para a sua glória. Essa é a graça e esse é o apostolado. Amém? Qual o tema, Jaque? 2 tipos de vaso. Qual o tema, igreja? 2 tipos de vaso. Um só oleiro. Olha, em mim está de core salteado, de trás para frente. Romanos 9, 21. Um só oleiro. Do mesmo barro, ele fez 2 vasos. 22. Um vaso da ira, preparado para a perdição. 23. Outro vaso de misericórdia, que para a glória ele preparou. 24. Os quais somos nós. Tá claro? Diga comigo assim, ó. A graça e o apostolado tem que estar vivo dentro de mim. Levante um dedo, diga assim, ó. Deus é o oleiro. Levante outro dedo, diga. Ele fez 2 tipos de vaso. Terceiro dedo, diga. Um para a perdição, um para a salvação. Está claro ou não está claro? Maravilha. Então vamos para Mateus 25. Vamos ver o que Jesus falou. Mateus capítulo 25. Está aqui, já abri. Mateus 25. Recapitulando, para fechar Romanos 9, diga, um só oleiro que fez 2 tipos de vasos diferentes. Diga, um vaso da ira, preparado para a perdição. Outro vaso de misericórdia, preparado para a salvação. Olha, eu já encontrei pessoas que me falaram assim, ô pastor, mas e se o bode aceitar Jesus? Jesus não disse vaso da ira, Jesus dizia bode.
Paulo não falava bode. Paulo falava vaso da ira. É a mesma coisa. O bode não se transforma em ovelha. Eu não preciso nem falar isso, né? Alguém aqui conhece gato? Quem já viu gato? Já viu gatinho? Tem gato? Já viu o gato quando ele nasce? Ele nasce gato. Ele cresce como gato. Mas quando ele morre como uma tartaruga. Se nasceu gato, vai crescer como gato e vai morrer como gato. Se nasceu ovelha, vai crescer como ovelha e vai morrer como ovelha. Se nasceu bode, vai crescer como bode e vai morrer como ovelha. Não, se ele nasceu bode e cresceu como bode, ele vai morrer como bode. Tá claro ou não tá claro? Não explico, já faz 25 anos que eu explico isso. Então essas perguntas de criança, sem fundamento, irracional. Mas e se o bode aceitar Jesus? Ô, irmão, como que o bode vai aceitar Jesus? Acabei de ler Romanos 9:22. Ele foi preparado para a perdição. Eu não falei aqui que um desses dois vasos foi preparado para a perdição? Isso é Romanos 9:22. Um desses dois vasos é vaso de misericórdia para a salvação. É Romanos 9:23. Está claro ou não está claro? Mateus 25. Vamos ver o que Jesus falou. Mateus 25. Versículo 31. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros. Sublinha aí, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Tá claro ou não tá claro? Só estou lendo o que está escrito e crendo. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita. Que lado vai ficar as ovelhas? À direita. E os bodes à sua esquerda. Então esse negócio de quem é da esquerda aí já... nem é meu assunto isso aí. Essa escapou. Esse negócio de ser da esquerda é coisa de... deixa pra lá, vai. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem vai estar à direita? As ovelhas. Mateus 25, 34. Ele falará para as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está claro ou tenho que ler tudo de novo? Está claro ou não está claro? Então pula lá para o verso 41. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, de conformidade com o verso 33, quem estará à sua esquerda? Os bodes. Mateus 25, 41. O que ele dirá aos bodes? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está claro ou não está claro ainda? Eu não vou usar, interpretar, porque está escrito. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Como é que eu não vou crer se Jesus disse e está escrito? Não é para mim, não é para nós. E ele falou para quem é esse fogo eterno? Não, porque aqui... você vai querer dizer que Jesus errou? Você vai dizer que era uma parábola? Se o fogo eterno é uma parábola, então nós não temos a vida eterna. É uma parábola também, a vida eterna? Alô? Ou é ou não é? As ovelhas têm a vida eterna. Os bodes, o castigo eterno, disse Paulo. 2 Tessalonicenses 1. Eles padecerão eterna perdição. Eles quem? Lembra de Apocalipse 12, 7? Que houve guerra no céu? Quem está lembrando aqui? O dragão foi expulso e a terça parte dos seus anjos. Está lembrando?
Ó Jesus falando aqui, ó, que eles padecerão eterna perdição, como disse Paulo, ou como disse Jesus, fogo eterno, preparado para quem? O fogo eterno? Para o diabo e os seus anjos. Amém? Pula para o verso 46, que é a assinatura de Jesus. Eu não posso chamar ele de mentiroso, né? E nem falar que ele errou no que ele disse. Mateus 25, 46. E irão estes, circule aí, ó, estes, digam estes. Diga, diz respeito aos bodes. Mateus 25, 46. E irão estes para onde? Para a praia, tomar suco de limão. Amém? Para onde que eles irão? Está escrito aqui, ó, Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno. Não é um castigo de meia hora. Paulo foi açoitado, eu recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. O Paulo foi açoitado meia hora, uma hora, não sei. Mas o castigo aqui não é de meia hora. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, segundo Jesus, segundo o que está escrito, o castigo é eterno, como a nossa vida é eterna. É os dois lados da moeda. Está claro ou não está claro? Agora, esse castigo eterno é para as ovelhas? Não, porque Romanos 8:1, nenhuma condenação é em nós. Quem recebe? Então, para quem que é esse castigo eterno? Para os bodes, para os vasos da ira, preparados para perdição. Está claro ou não está claro, hein? Quem está entendendo? Estou falando aqui, hein? Quem está entendendo? Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, mas as ovelhas, que foram chamadas de justos, para onde os justos vão? Para a vida eterna. Está claro ou não está claro? Me dá um sinal se está claro. Procura no nosso canal no YouTube o tema 2 sementes, 2 destinos. Já preguei há muitos anos essa mensagem. Alguém aqui já ouviu? Quem lembra? Pastor, qual o fim das ovelhas? Pastor, qual o fim dos bodes? Procura no nosso canal no YouTube o tema 2 sementes, 2 destinos. Escreva lá, ó, 2 sementes, 2 destinos, Ministério Graça Apostolado. Já vai direto no link da mensagem, onde eu explico a ovelha, o bode, o justo, o ímpio. Mais uma vez, para terminar, que vou mudar de assunto, Mateus 25, 46. Digam todos comigo, Jesus diz, e irão estes para o castigo eterno. Mas os justos, o que nós somos mesmo? Nem explicar, né? São 25 anos pregando a graça. Diga, mas os justos para a vida eterna. O que Jesus disse em João 10, 28? Eu vos dou a vida eterna. Está claro ou não está claro, hein? Pode aplaudir. Bom, cadê o tema, Jaque? Diga comigo, 2 tipos de vasos. Um só oleiro. Bom, já lemos Romanos 9, onde Paulo disse que há, diga, o oleiro, vaso da ira, vaso de misericórdia. Faz assim, ó, oleiro, assim, ó, vaso da ira, vaso de misericórdia. Diga, oleiro, vaso da ira, vaso de misericórdia. Isso é só Romanos 9, 21, 22, 23. Só. Como que é? Vaso da ira preparado para quê? E o vaso de misericórdia preparado para quê? Essa é a graça e esse é o apostolado. Ninguém pode mexer. Amém? Amém. Paulo disse, eu pus o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento. No fundamento que Paulo pôs, ele disse, o oleiro é um só. E ele fez o quê? 2 tipos de vaso. Então vamos lá. Diga, oleiro, vaso da ira, vaso de misericórdia. Então diga, de onde Paulo tirou esse entendimento? Que há um oleiro, que há um vaso da ira, que há um vaso de misericórdia. Diga, de onde Paulo tirou isso? Paulo era profeta também.
Então vamos lá no profeta. Jeremias 18. Abre aí sua Bíblia. Paulo era profeta, ele tirou do profeta. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas, a saber, Paulo. Paulo era profeta. Romanos 1, Paulo era apóstolo. 2 Coríntios 12, Paulo era pastor. 1 Timóteo 2, Paulo era mestre. 1 Coríntios 1, Paulo era evangelista. Ele tinha os 5 dons ministeriais na vida dele. Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era evangelista, Paulo era pastor e Paulo era mestre. Jeremias 18, do ladinho de Isaías, quem já achou, diga amém. Jeremias 18. Vamos lá? Jeremias 18. Deixa eu pegar aqui os vasos para mostrar o que Paulo falou, o que ele estava explicando. Jeremias 18, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Diga pela fé, na ótica de Deus, faz assim, ó, aqui é a casa do oleiro. Diga, aqui ele me faz ouvir as suas palavras. Por isso que é preciso congregar, né? Por isso que é preciso congregar, né? Você vai pro pancadão e acha que Deus vai falar com você lá no pancadão, lá pulando o carnaval. Só se você for um predestinado mesmo, né? E aí para te livrar da morte, mas isso não acontece com todos, né? Generalizando, temos que vir na casa do oleiro, que é uma forte expressão, para ouvir as suas palavras. Quem entendeu, hein? Jeremias 18, verso 3. Jeremias 18, verso 3. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias 18, 4. Mas o vaso que ele fazia de barro, como Paulo disse em Romanos 9, 21, o vaso que ele fazia de barro, o vaso que ele fazia de barro, se quebrou em suas mãos. Preparado para a perdição, disse Paulo em Romanos 9, 22. Agora estou entendendo, Paulo era profeta, Paulo era apóstolo, ele tinha a revelação de Jeremias 18, ele tinha a interpretação, colocou em Romanos 9. O Paulo disse, vaso da ira preparado para a perdição. Por que, Paulo? Porque o vaso que ele fazia se quebrou. Quando se quebrou? Como que se quebrou? Olha, e por ter se quebrado ele ficou irado. Romanos 9, 22. Quando quebrou, Paulo? Olha como que o profeta usa uma linguagem profética. Escreva aí, diga, um profeta usa uma linguagem profética. Qual a linguagem profética do Jeremias? O vaso que ele fazia em suas mãos se quebrou. Ele não estava fazendo vaso coisa nenhuma. Era uma linguagem profética. Diga bem forte, o que Jeremias estava querendo dizer? O que João disse em Apocalipse 12. Quando Jeremias disse que o vaso se quebrou em suas mãos, Apocalipse 12, 7, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam. Verso 4, o dragão e a terça parte foi expulso do céu, lançado na terra. Romanos 9, 22, preparado para a perdição. Ou seja, aquele vaso se quebrou. Quebrou por quê? Romanos 9, 22. Digam, porque foi preparado para a perdição. Cadê os que entenderam? Cadê os que entenderam? Mas não terminou, o Jeremias está falando ainda. Jeremias 18, verso 4. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele o quê? Não é diferente? É diferente ou não é? Não, alô? Só quem entender aplaude. Só quem entender aplaude. Esse aqui não foi preparado para a perdição. Esse não foi feito para se quebrar. Esse foi feito para a sua glória.
Só quem entendeu a revelação. Esse aqui não foi feito para se quebrar. Tá claro ou não tá claro? Não, esse não tem problema. Porque eu li Romanos 9, 22. Ele foi preparado para a perdição na linguagem de Paulo ou para se quebrar na linguagem de Jeremias. Cadê os que entenderam? Esse pode se quebrar, não tem problema. Esse pode se quebrar, não tem problema nenhum, porque ele foi preparado para a perdição, Romanos 9. Ou Mateus 25, para o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus vasos, na linguagem de Paulo, ou preparado para os bodes, na linguagem de Jesus. Só quem está entendendo claramente. Sua vida está sendo marcada hoje pelo Espírito Santo. E qual será o marco na sua vida? Enquanto você viver, quando você ver um vaso, você vai lembrar do que o Espírito Santo te ensinou nessa noite. Vocês estão sendo marcados com esse tipo de marca. Enquanto você viver, tenha 15 anos, tenha 30, tenha 50, tenha 80, enquanto você viver, se você viajar, se você for para outro país, se for na sua casa, o Espírito Santo está marcando a sua alma. Ele está te ensinando na sua alma, escrevendo e marcando na sua alma, te ensinando, te mostrando a diferença do propósito de Deus em fazer um Romanos 9, 23, um vaso para a sua glória, e em Romanos 9, 22, fazer um vaso para se quebrar. Um vaso da ira. Enquanto você estiver vivo, quando você vê o vaso, você vai lembrar do que o Espírito Santo te ensinou nessa noite. Quando você estiver vivo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cadê a Sara, por favor? Ô Henrique, você consegue tocar vaso de misericórdia? Pega para mim aí, você, a Sara e a Cifra. Senhor, graças te dou por me ensinar na sua palavra, por revelação, pelo apostolado. Cadê o tema, Jaque? Que o Senhor é soberano, ou seja, na linguagem de Jeremias, o oleiro. E o Senhor fez 2 tipos de vasos. Na linguagem de Jesus, ovelha e bode. Na linguagem de Paulo, um para honra ou vaso de misericórdia, como ele diz para Timóteo, outro para desonra, ou como disse aos romanos, vaso da ira. Primeiro, Senhor, eu quero te agradecer, porque um dia um homem me disse: pastor, eu entendi tanto que Deus é soberano como oleiro, que se Ele tivesse me feito um vaso da ira, também seria para a sua glória, porque Ele é soberano. Mas graças a Deus que Ele me fez um vaso de misericórdia. Por quê? Quer saber por quê? Apocalipse 12. A 1/3 dos anjos foi expulsa do céu. Nós pertencemos às 2 partes de anjos que não batalhou contra o dragão. Não participamos dessa rebelião. A 1/3 parte, 1/3 de 3. E nós não fazemos parte desta 1/3 parte. Nós somos a boa semente. Nós somos o vaso de misericórdia, preparado de antemão para a glória do Senhor. Um vaso, como Paulo disse, irrepreensível. Ou na linguagem de Jeremias, um vaso que não foi feito para se quebrar. Não, esse vaso não foi feito para se quebrar. Aquele poderia se quebrar, esse não. Esse é um vaso escolhido. Esse é um vaso predestinado, Abba Pai. Esse vaso é você.
Você não acha que Deus está falando de um vasinho de barro? A linguagem de Deus é profética. Quando Ele fala de vaso, Ele está falando de mim. Ele está falando de você. Paulo diz que nós somos um vaso de misericórdia. Cante comigo assim: vasos de misericórdia somos nós. Romanos 9:23. Preparados de antemão para a glória do Senhor. E por isso, Senhor, te louvamos, ó Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor, por ter concedido a nós eterna redenção. Vamos cantar o apostolado? Vasos de misericórdia somos nós, predestinados, escolhidos, preparados de antemão para a glória do Senhor. Levante as mãos para reconhecer a Deus. Te louvamos, ó Senhor, nosso Deus, por ter concedido a nós, eterna redenção. Porque fomos comprados, disse Paulo, porque fomos comprados, fomos resgatados e reconciliados com o oleiro, com o Pai. Porque fomos comprados, porque fomos, graças a Deus, fomos o apostolado diz, reconciliados com o Pai. O Deivão, vamos mostrar aqui a diferença entre um vaso de misericórdia e um vaso de ira preparado para a perdição. Está aqui os cacos. Esse aqui foi preparado para quebrar, preparado para a perdição. Esse aqui não vale nada. Esse aqui fez parte de Apocalipse 12. Pode se quebrar. Foi feito para se quebrar. Foi feito para a perdição. Esse aqui não. Romanos 9:23 diz assim, ó: vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Te louvamos, Senhor, nosso Deus. Reconheçam. Te louvamos, ó Senhor, nosso Deus, por ter concedido a... Obrigado, Senhor, eterna redenção. Foi revelado a Paulo que fomos comprados, porque fomos comprados, fomos resgatados, reconciliados e reconciliados com o Pai, porque fomos comprados, fomos resgatados e reconciliados com o Pai. A palavra profética diz assim em Jeremias 18. A palavra profética em Jeremias 18 diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias 18:6. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó povo meu, diz o Senhor, como, levante a mão, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor.
Vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia. Nós somos preparados para a glória do Senhor. Preparados de antemão para a glória do Senhor. Então te louvamos, Senhor nosso Deus. Diga a Ele, igreja. Te louvamos, ó Senhor, por ter concedido a nós eterna redenção. Por ter concedido a nós eterna. Porque fomos comprados. Porque fomos resgatados, reconciliados e reconciliados com Pai. Graças a Deus, porque fomos, graças a Deus, fomos resgatados, graças a Deus, e reconciliados com o Pai. Fomos o que, igreja? Porque fomos resgatados e reconciliados com o Pai. Fomos o que? Porque fomos e reconciliados. Igreja, olhem para mim. Que todos saibam em toda a terra que as ovelhas de Jesus foram chamadas e comparadas por Paulo com vasos de misericórdia. Ou seja, pessoas que Deus teve misericórdia e que não foi feito para a perdição, não foi feito para se quebrar. Porque Efésios 1,4 diz que foi escolhido antes da fundação do mundo. Romanos 8 diz que nesse vaso não há condenação. Paulo disse que esse vaso é um novo vaso, uma nova criatura. Paulo diz que nesse vaso está o Espírito de Deus. Paulo diz que esse vaso em amor foi predestinado. Vamos terminar? Levante as suas mãos. Vamos reconhecer a Deus dizendo: vasos de misericórdia somos nós. Graças a Deus. Preparados de antemão para a glória do Senhor. Olhem para esse vaso e cantem mais uma vez. Vasos de misericórdia somos nós. Vocês, vasos de misericórdia somos nós. O que está escrito? Preparados de antemão para a glória do Senhor. Se Deus falou que você aplaudiu de todo o seu coração, você é um vaso de misericórdia, preparado por Deus.